Bora passear com a gente em Santos? Bora, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente viajar nesse bondinho aqui que colocou. Vem com a gente. Parece o maquinista, sou eu. Para, tal. E o café demorava demais para chegar aqui porque ele vinha no lombo de mula. Demorava 2, 3 meses para chegar, chegava mofado, chegava podre. Então o Barão de Mauá e seus sócios vão atrás da construção de uma ferrovia. E quem tinha dinheiro para emprestar pra gente e quem sabia construir ferrovia eram principalmente os ingleses. Por isso nós temos tanta influência inglesa nesse trecho, né? Temos ali a Estação da Luz também, que está nesse trecho. O distrito de Paranapiacaba, que é bastante conhecido, tudo isso está dentro da São Paulo Railway. À esquerda nós temos os primeiros 260 metros do Cais de Pedra do Porto. Então, antes dessa construção, toda essa área aqui, o mar chegava até aqui onde nós estamos passando, toda essa área aqui foi aterrada e a carga e descarga era feita em alto mar, em trapiches de madeira. Era uma espécie de um pontilhão de madeira e a carga e descarga era feita toda manualmente. Então foi a Companhia Docas que construiu esses galpões e inaugurou em 1892. À esquerda, nós temos esse boulevard chamado Boulevard Cidade de Gênova. Homenageia então essa cidade que foi muito importante no contexto da imigração italiana para o Brasil, já que foi de lá que saiu não só o primeiro, como a maioria dos navios que chegaram aqui como imigrantes. No ano passado, nós comemoramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com essa homenagem à esquerda e também à direita. Vocês verão ali um mural chamado Um Mar de Esperança, que retrata a italiana saindo lá do porto de Gênova, depois chegando aqui ao porto de Santos. Vejo ali referências às malas, ao café e também a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que atualmente fica lá no município de Guarujá, mas na época era um território santista, já que Guarujá só foi emancipar-se de Santos em 1934. À direita, um pouquinho mais à frente, nós temos uma casa amarela de portas azuis. É a residência mais antiga ainda preservada aqui na cidade. Ela é de 1818. É o antigo Palacete Mauá. Hoje é um escritório de advocacia e também um espaço de eventos. Logo à frente nós temos o Museu do Café, prédio que funciona como museu desde 98, mas que funciona como bolsa oficial entre 1922 e a década de 50. E ele foi construído num tempo muito curto, né? Apenas 2 anos, entre 20 e 22, inaugurado numa data bastante simbólica também, em 7 de setembro de 1922. Tempo muito curto para um prédio tão grande e cheio de detalhes, né? E ele surge também, pessoal, a bolsa surge, né, para organizar essa economia cafeira aqui no estado, uma vez que vários contratos aí não estavam sendo respeitados, o pessoal vendia safras e não entregava. Então os pregões começam a acontecer para organizar esses contratos, né? E os pregões de café aconteceram inicialmente na Associação Comercial, que é a primeira do estado também, de 1870, e a gente vê o prédio dela aqui à nossa direita. Esse prédio bege marrom que está aqui à nossa direita, ali na esquina, é o prédio da Associação Comercial de Santos, que é de 1924. Logo à frente nós temos um prédio branco de portas verdes, que atualmente é um bar, né? Foi inaugurado também essa semana aqui o Rooftop. Mas aqui funcionou a Inspetoria dos Imigrantes, um prédio de 1906. A inspetoria então que verificava o documento dos imigrantes que chegavam ao Porto de Santos. Esses prédios antigos, né, eles vão ganhando novas funções. Como a gente vê aqui esse galpão amarelo, que faz parte dos primeiros metros do porto, mas foi reformado e hoje se chama Parque Valongo. Então esse bulevar aéreo aqui vocês podem acessar pela rua 15 de novembro, ou em dias de evento, ou em qualquer dia que vocês queiram aí tirar foto dos navios, tirar foto do porto. Vocês descem um pouquinho mais no Museu do Café e cruzam aqui a rua Turuti. Agora nós vamos entrar na Praça Barão do Rio Branco, que foi um grande diplomata brasileiro, divulgador do café e também do Brasil no exterior, né, para essas pessoas aí que buscavam novas oportunidades de vida. Lá no meio da praça nós temos um monumento. Lá em pé sentado nós vemos Cândido Gaffré e Eduardo Guinle, os fundadores da Companhia Docas, e abaixo temos referências à navegação e ao comércio, por exemplo, o Deus Mercúrio, o Deus do Comércio, e os estivadores ali na época dos trapiches, né, fazendo a carga e descarga de café nas costas. Hoje nós temos aqui o maior porto da América Latina na região, são praticamente 14 quilômetros de terminais entre Santos, Guarujá e Cubatão. Apesar do porto ser Porto de Santos, tem terminais nas 3 cidades, tá? À esquerda nós vemos ali uma outra estátua de um simpático senhor tirando uma selfie ali. Aquele é considerado o santista mais ilustre da história, o José Bonifácio de Andrade Silva. E entre tantas ocupações que
teve na vida, estudou minerais e descobriu uma pedra que deu origem ao lítio. O lítio está justamente aí na bateria dos nossos telefones, por isso essa estátua se chama Boni Self. Atrás da estátua tem aqueles dois senhores conversando ali. Ali é o Panteão dos Andradas, que fecha às 17 horas. Hoje não dá para vocês visitarem mais, mas então ali é o Conjunto do Carmo, tem 2 igrejas, e o Panteão onde José Bonifácio e seus irmãos estão sepultados, tá? Continuando à esquerda, nós temos também a Alfândega, tem o Museu da Alfândega que vocês podem visitar, o Outeiro de Santa Catarina e também a Casa do Trem Velho, que são pontos turísticos para vocês. E como referência, vejam aqui à direita o Museu do Café no final da rua. Essa aqui é a rua 15 de novembro. Então, descendo o Museu do Café, vocês têm acesso ao Boulevard Aéreo do Parque Valongo, Panteão dos Andradas, depois os outros pontos que eu citei. E eu citei a Alfândega também porque ela tem relação com a nossa próxima parada. Aqui à direita, na esquina, a gente tem o prédio dos Correios. E tanto o prédio dos Correios quanto o prédio da Alfândega foram doações da Companhia Docas. Numa época que você estava exportando bastante café, estava com bastante dinheiro em caixa, né? A Docas doou esses 2 prédios que seguem com as suas funções originais. Lá é a nossa Alfândega, que segue sendo também uma agência dos Correios. Vejam ali, ocupado tudo nas janelas e portas, flores, frutos e ramos de café. São guirlandas, né? De café. Santos chegou a exportar 95% do café consumido no mundo, tá, pessoal? Ainda hoje é o maior porto exportador mundial do café, uma vez que o Brasil é o maior exportador mundial de café, então segue muito importante esse produto pra gente aqui. À esquerda passa o Municipal José Bonifácio, que também foi construído em 2 anos, mas aqui entre 37 e 39, em 1939, Santos comemorava o centenário da sua elevação à categoria de cidade. Porque Santos era uma cidade pequenininha antes do café, não tinha tanta relevância, mas depois ela foi ganhando mais importância e as outras 3 sedes da prefeitura eram sedes alugadas. 100 anos depois da sua elevação à categoria de cidade, ela ganha o seu passo municipal definitivo. E aqui de segunda a sexta funciona uma cafeteria, além da prefeitura, claro. Qualquer cidadão pode ter acesso, é só subir essas rampinhas aqui, tem o elevador, vocês vão lá para o 5º andar e desfrutam na cafeteria. E também aos sábados, domingos e feriados fazemos as visitas monitoradas às 14 horas, tá? Essa tem um horário só, sempre às 14 horas, é só fazer a inscrição no site da prefeitura que a gente acolhe vocês. A visita demora uns 40 minutos e não tem custo. Essa Praça Mauá, homenageia então o Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá, um dos idealizadores da São Paulo Railway e de outros grandes empreendimentos do Brasil, em especial ligados às ferrovias. E já que estamos falando de trilhos, vamos falar um pouquinho da história dos bondes aqui em Santos. Pessoal, estão vendo essa construção aqui à esquerda, com essas colunas cobertas? Aqui era uma antiga parada, um antigo ponto do bonde, na época que ele era um meio de transporte público aqui na cidade. E nós tivemos bondes durante 100 anos aqui em Santos, entre 1871 e 1971. Nem sempre eles foram elétricos e temos um resquício dos bondes puxados a tração animal. Aí atrás, o reboquinho era um bonde puxado a tração animal. Quando chegaram os elétricos, eles foram adaptados, foram acoplados aos bondes elétricos. Por isso que a ligação elétrica está aqui na frente e o bonde tem um engate, né? Ele puxa o reboquinho, por isso esse nome de reboquinho, ele é rebocado pelo bonde elétrico. Esse bonde que nós estamos aqui na frente é um bonde que circulou na cidade do Porto, foi fabricado na Filadélfia, nos Estados Unidos, na década de 20 do século passado, tá? Então foi um presente da cidade do Porto pra gente. E aqui em Santos nós tivemos bondes que foram fabricados na Escócia. Temos lá na garagem ainda o bonde aberto e o bonde camarão. O bonde aberto é muito parecido com o reboquinho, só que era muito fácil de pegar o bonde andando, né? As pessoas pegavam o bonde andando e não pagavam, né? Era estratégia para não pagar o bonde. Por isso a empresa quase foi à falência e fez uma reforma nos bondes. Fechou, colocou portas e catracas e os bondes foram pintados de vermelho, um tom meio alaranjado, né? Que lembrava um bonde camarão. Por isso nós temos ali o bonde camarão também. Também por conta das portas dele, são portas sanfonadas. Então nós temos aqui bonde aberto, bonde camarão e reboquinho. São os remanescentes da época do bonde em Santos. À esquerda, Praça Rui Barbosa e outro santista ilustre ali sendo homenageado, o padre Bartolomeu de Gusmão, que acreditava que o homem poderia voar, por isso ele desenvolveu o balão ar quente ou aerostato. Vejam ali então a figura do padre Bartolomeu e de sua invenção. Aliás, Bartolomeu de Gusmão também dá nome a uma das principais avenidas de Santos, né? Um dos trechos da famosa Avenida da Orla é justamente Bartolomeu de Gusmão, para homenagear essa figura ilustre da nossa cidade. Essa é a Rua do Comércio, que claro, homenageia o comércio santista, em especial o comércio de café, já que essa
cafeteira do mundo e por isso chamada de, apelidada de Wall Street brasileira. Tal era o volume de café que se negociava por aqui. Aqui à direita, agora sim, nós vemos a fachada da Bolsa Oficial, atual Museu do Café, que infelizmente a bilheteria fecha às 17 horas. Se não visitaram ainda, hoje não será mais possível, mas funciona de terça a domingo, tá? A bilheteria até às 17 horas. Aos sábados vocês não pagam ingresso, é grátis. E se não, custa R$16 inteira, R$8,50. Além disso, nós temos visitas monitoradas, tá? Vale muito a pena. É um prédio muito bonito, tem várias opções aí tem várias pinturas, vários vitrais. Vale a pena olhar com um pouquinho mais de calma. E também quem se interessar pelo tema café, só dá uma olhadinha no site deles que tem várias opções de curso. Curso de barista, curso sobre a história do café, tem várias opções e várias dessas opções são online. Então mesmo não morando aqui na cidade, vocês conseguem aproveitar essas oportunidades. Ele falou com o Fred. Pessoal, para quem nunca viu um pé de café, tem esse caminhão parado aqui na nossa frente. Tem essa construção verde, na divisa entre um prédio e outro, tem um pezinho de café ali, tá? Santos nunca produziu café, tá, pessoal? Aqui a gente é só um porto exportador. As regiões produtoras são sempre no interior, no estado do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas e também a região norte vem se destacando com café de qualidade. Café aqui só torrado, moído ou em grãos também e também para ornamentação, como nós temos nesse prédio aqui. Voltando ao tema de imigração, um pouquinho da imigração japonesa, uma vez que a imigração japonesa começou aqui em Santos, em 1908 chegou aqui o Kasato Maru, trazendo esses primeiros imigrantes que vieram para trabalhar também nas fazendas de café e depois foram para outras ocupações, tá? Nós temos uma relação muito forte com cidades japonesas, né, como eu já falei. Nagasaki chegou a nos doar um bonde e nós temos uma relação forte aí com esse país. Aqui à esquerda nós temos um mural representando a chegada desses imigrantes, tá? E o navio Kasato Maru. À direita nós temos a Casa da Frutaria Azulejada, casarão de 1865, que hoje é utilizada como espaço de eventos. Vocês estão vendo que já está sendo montado o Festival Geek. Aliás, quem se interessar, vale muito a pena, é um festival muito legal, gratuito, tá? Que vai acontecer no próximo fim de semana. Então, hoje é um espaço de eventos, mas era a casa e comércio de um comerciante português. Ele vivia na parte de cima e tinha seu comércio na parte de baixo. Vejam as portas que interessantes. Elas são bem altas, todas elas, né? E temos portas que são mais largas e portas que são mais estreitas. Como era uma casa de comércio, isso facilitava a circulação de mercadorias, como funciona até hoje, né? Com equipamentos aí e tal. E as portas altas facilitavam o quê? A circulação de ar e entrada de luminosidade. Porque Santos, na época, não tinha energia elétrica, as construções são muito coladas umas às outras aqui no centro, né? Então, era uma solução aí para esses problemas. Padrões aí que se repetem também em outros casarões, não só esse casarão da À direita, pessoal, nós temos uma travessa que mudou de nome esse ano. Nós fizemos uma reparação histórica e ela se chama Anísio José da Costa, em homenagem então a esse negro angolano escravizado que fugiu para o quilombo do Jabaquara, considerado o segundo maior do Brasil. Ele foi um exemplo de vitalidade e de luta pela liberdade. Ele faleceu com 110 anos e até os 108 trabalhou no Porto de Santos. À nossa frente, nossa última parada, o Santuário do Baongo, que aparentemente já está fechado, mas se vocês tiverem a oportunidade, vale muito a pena de conhecer, porque é a segunda igreja mais antiga da cidade. Ela é de 1640, muito bonita, tem peças exclusivas, tá? Bom, fica o convite para vocês conhecerem o Santuário do Baongo. Nosso passeio chegou ao fim, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa tarde e obrigado por terem escolhido Santos para passar esses dias. Obrigado. E aí, curtiu? Espero que tenha curtido esse passeio massa, legal, cultural, sobre a história da cidade de Santos. Beijo, luz, paz e alegria.